Olá, queridos! Na nossa aula de hoje de História, estaremos estudando sobre os povos e as culturas. E esta página é a página de número 8 do livro didático de História. É a abertura da unidade número 1. Depois que você observar bem essas ilustrações, nestas ilustrações nós temos bastante informação. Então leia, observe e aí você vai avançar para a página seguinte. Aqui nós temos a página de número 10 e o primeiro capítulo desta unidade, que tem como título a formação dos primeiros povos. E a primeira informação que a página traz é a seguinte: o domínio da agricultura foi um marco para a história da humanidade. Essa técnica permitiu aos seres humanos planejar a produção de alimentos e deu origem às primeiras cidades. Nós temos uma letra de canção que você vai ler, e essa letra de canção, ela ilustra muito bem essa questão da agricultura. E assim que você terminar de observar a ilustração, de ler a letra de canção, você vai para a página de número 11 e nós temos aí um outro título: Os seres humanos vieram da África. Você sabia disso? Bem, segundo a Organização das Nações Unidas, a ONU, há 193 países no mundo atual. Alguns desses países são muito grandes, assim como o nosso, né? O Brasil é bem grande. E, por exemplo, nós temos aqui a Rússia e outros são menores, como, por exemplo, a Croácia. Em alguns países, a população fala muitas línguas, como ocorre no Níger. Em outros, há uma língua que predomina, como no Brasil. Aqui no Brasil, a língua predominante é a língua portuguesa. Bem, assim que você terminar de ler as informações desta página, que são muito importantes, aí você vai avançar para a página de número 12. E aqui eu vou destacar uma informação muito importante, que diz assim: especialistas afirmam que os primeiros seres humanos surgiram há cerca de 200 mil anos. E onde foi que eles surgiram? Na África. E isso é o que afirmam os especialistas. Então, os especialistas afirmam que os primeiros seres humanos surgiram na África. Eles não tinham um território fixo e se mudavam constantemente, ou seja, eram nômades, esses povos. Bem, esses povos, eles viviam da caça, da pesca e da coleta de vegetais. E temos mais informações que você vai continuar lendo. Mas eu quero também lhe convidar aqui logo para uma nova informação, que é a seguinte: os primeiros grupos humanos, que eram nômades, como a gente já leu na página anterior, foram se espalhando da África para outras regiões do planeta. Então, nós temos aqui um mapa mostrando como foi que isso aconteceu. Aí eles surgiram aqui na África e aí depois vieram para a Europa, da Europa para a Ásia e aí da Ásia foram para onde?
para as Américas. E assim por diante. Então, essa é uma explicação que os estudiosos afirmam, os especialistas. Depois que você ler estas informações, você vai avançar para outra página, que eu vou ler mais uma informação aqui. Nós temos aqui na página de número 14, no segundo parágrafo, uma informação que diz assim: ao longo de milhares de anos, formaram-se sociedades muito diferentes na América, que é o nosso continente, o nosso país fica aqui na América do Sul, não é mesmo? Que nós já estudamos numa aula passada. Também tem a África, a Europa, a Ásia e a Oceania. Falando em Oceania, temos uma pesquisa para a aula de hoje. Então, a sugestão é que você faça uma pesquisa sobre a Oceania, porque no nosso projeto de leitura, o 5º ano estará estudando sobre a Oceania. Mas essa pesquisa você vai apresentar só numa próxima aula de história, tá bem? Então, leia essas páginas e responda as questões. Responda as questões onde tem o espaço e a linha para você responder, tá bem? Se não tiver a linha, então é porque a sua resposta deve ser apenas para você, ok? Mas se tiver a linha, você deve escrever e compartilhar conosco no nosso grupo de estudos. Então, vamos estudar? Vamos ler? A nossa aula de história nos convida para a leitura, para o conhecimento. Então, uma boa aula e mãos à obra.